Episódio 8. Vamos lá, hein? Vamos conversar. Então, trazer para vocês Star Wars Episódio 8, The Last Jedi, Os Últimos Jedi. Jedi a gente não coloca no plural. Bom, o filme é bacana, o filme é bem legal. Seria basicamente o Império Contra-Ataca, que a gente viu em 1980. O Despertar da Força, ele seria o filme de 78, que eu fui no cinema. Inclusive eu tenho o joguinho aqui, tá aqui atrás, depois eu vou mostrar o joguinho para vocês. Esse filme, ele traz uma nova visão pra gente, que traz o lado bom e o lado mal da Força se misturando. Seria a questão do Jedi cinza, que eles colocaram. Muita gente falou isso, o Jedi cinza. A gente tem o Mark Hamill trazendo isso. Muito gratificante a gente ver o Mark Hamill nas telas novamente, trazendo esse Luke Skywalker, que foi um grande herói, assim, que representou a década de 70, os filmes da década de 80 também, com o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. A interpretação dele tá muito boa, traz uma bagagem de todo o sofrimento que ele teve, tudo que aconteceu com ele, de ter tentado treinar o Kylo Ren, de ter acontecido aquilo tudo. O filme conta bem essa história, esse arco do Kylo Ren, explica melhor isso, por que o Mark Hamill se isolou, por que ele foi para aquela ilha, por que ele ficou lá. Começa exatamente naquela parte ali, que a Rey tá entregando o sabre de luz para ele. A Rey, Daisy Ridley, traz uma interpretação muito boa. A gente já tinha visto ela esse ano, eu fiz a crítica do Assassinato Expresso do Oriente. Ela traz uma Rey com mais camadas, personagem bem mais motivado nessa história. E tem toda uma questão diferenciada do envolvimento dela com o Kylo Ren, esse envolvimento emocional entre os dois. O Kylo Ren, interpretado pelo Adam Driver, a gente vê ele bem mais interessante nessa história, mais camadas, a gente conhece mais do personagem, a gente conhece um pouco mais da motivação dele. Eu acho que o Kylo Ren nunca vai chegar aos pés do que foi o Darth Vader. Ele tenta expressar toda essa maldade, a interpretação do Adam Driver é muito boa, mas eu acho que ele não vai conseguir se constituir a tudo que se constituiu o Darth Vader ao longo dessa história toda de Star Wars. O Paul Dameron, interpretado pelo Oscar Isaac, ele é bem mais construído nessa história. A gente vê ele atuando não só como piloto, mas sim como comandante dessa força rebelde. E no comando dessa força rebelde a gente tem a Carrie Fisher, a saudosa Carrie Fisher, que faleceu esse ano. A gente achava que na verdade não ia ter muitas cenas dela nesse filme, mas ela conseguiu gravar bastante coisa e toda a participação dela é muito boa na história. E eles conseguiram fazer um arco de finalização para personagem que ficou até bastante respeitoso. O John Boyega tá de volta como Finn. E esse personagem dele, na verdade, desde o Despertar da Força, eu achei até um pouco estranho. E nesse filme, ele só serve, como no outro filme, como link entre personagens. Ele tem um envolvimento com a Kelly Amy Tran, que faz a Rose. E o arco deles de história, na verdade, eu achei um tanto quanto desnecessário. Eu achei até bacana, eles mostraram um outro planeta, um planeta cassino. Essa história toda dele só serve para mostrar o personagem do Benício Del Toro, que é o DJ. E esse personagem se encaixa na história mais ou menos como um novo Han Solo, mas trazendo bem essa diferenciação de lado bom e lado mal se misturando. A interpretação do Benício Del Toro ficou muito boa, apesar dele aparecer bem rápido na história. Dentro dos novos personagens, a gente tem a Laura Dern como Almirante Holdo, e ela faz um link interessante até substituindo a Carrie Fisher no comando dos rebeldes. A gente tem o Andy Serkis como Lord Snoke, trazendo toda essa maldade do lado negro da força. A interpretação do Andy Serkis é muito boa, ele já está se consagrando com esses personagens digitais, trazendo essa interpretação desde o César, que ele fez no Planeta dos Macacos, e esse personagem do Lord Snoke é bem mais constituído, a gente consegue conhecer mais as motivações dele. O filme, na verdade, ele é cheio de reviravoltas, vários plot twists, várias coisas que vão te surpreender. Esse filme foi dirigido pelo Rian Johnson. Rian Johnson já tinha feito Looper em 2012, que é um filme que eu gosto bastante, e vai ser entregue pro Rian Johnson uma nova trilogia, com novos personagens. Mas a gente vai ter o episódio 9 ainda, que vai ser dirigido pelo J.J. Abrams, que dirigiu o Despertar da Força e foi produtor nesse filme. O J.J. Abrams, ele trouxe para esse filme uma nova visão, uma nova estética. Ele trouxe mais os efeitos práticos, se afastou um pouquinho dos efeitos digitais, que ele abusou bastante no outro filme, trouxe os efeitos práticos, que é uma coisa bem carregada, que é a questão principal que o George Lucas utilizou lá na década de 70. E junto com os efeitos práticos e uma fotografia exuberante, trouxe um visual bastante interessante para esse filme. Uma coisa que eu não achei muito interessante, assim, que eles abusaram um pouco da carga de humor na história. Mas isso já está sendo muito característico nas produções que vêm da Disney. A gente já vê isso nos filmes da Marvel. Tem bastante humor, tem bastante piadinha e tudo mais. De introdução de novos personagens, novas raças, a gente tem os Porgs, né, que são os bichinhos fofinhos.
fofinhos. Na verdade serve para vender brinquedo. Mas isso a gente já teve na história. A gente teve Caravana da Coragem, a gente teve Retorno de Jedi, a gente teve os Ewoks, né, que representavam esses bichinhos fofinhos e bacaninhas que apareceu na história. Na produção desse filme a gente tem a Kathleen Kennedy junto com o J.J. Abrams. E a Kathleen Kennedy, na verdade, ela manda e desmanda nesse braço da Lucasfilm, que foi comprado pela Disney. Para vocês conhecerem um pouquinho da Kathleen Kennedy, ela trabalhou com Spielberg, ela fez o ET, ela fez o De Volta ao Futuro, ela fez o Indiana Jones. Basicamente ela coordena tudo isso que é feito na Lucasfilms, toda essa parte de Star Wars. Ela vai estar na produção do episódio 9, ela vai estar na produção também do filme do Han Solo, que talvez aconteça antes desse episódio 9. Ela fez até uma mudança, houve até uma confusão agora de uma mudança de diretor desse filme do Han Solo. E ela que basicamente, junto com o J.J. Abrams, que trouxe o Rian Johnson para esse filme. O Rian Johnson também escreve o roteiro desse filme e traz realmente essa nova estética, essa coisa que mistura o lado negro, o lado bom, trazendo essa coisa do Jedi cinza que se mistura e tentando desmistificar toda essa questão dos Jedi e dos Siths, onde na verdade eles se juntam, se a gente conhece um pouco mais dessa história. Eu já aconselho vocês a assistirem o Clone Wars e o Rebels. Dentro do Clone Wars e dentro do Rebels, a gente vê na verdade que no passado, tanto os Siths como os Jedi eram uma coisa só dentro da Força. Porém, com o passar do tempo e como a gente viu nos filmes e dentro desses desenhos, essas coisas se tornaram mais separadas. Essa trilogia nova, como eu falei para vocês, ela quer desmistificar isso e quer unificar um pouco, tirar um pouco dessa carga mítica do Jedi e descaracterizar a questão do vilão, do Sith. Falando um pouco mais da construção dos personagens que a gente vê mais nessa história, a gente tem a Gwendoline Christie. A gente conhece a Gwendoline Christie do Game of Thrones, ela faz a Brienne, ela traz a Phasma. E ela constrói uma parte interessante dela perseguindo o Finn, o Stormtrooper desertor, e fica uma parte bem interessante da história. Na verdade, a parte do Finn mais interessante da história é a parte dele com a Phasma. Em resumo para vocês, Star Wars, Os Últimos Jedi, é um filme bom, é um filme interessante, vocês vão gostar. É cheio de reviravoltas na história, ele aprofunda mais essa questão do lado negro da Força, junto com o lado bom da Força, desmistificando essa questão do Jedi. A melhor parte do filme seria esse envolvimento da Rey com Kylo Ren. Isso ficou bastante interessante na história. Os efeitos práticos ficaram muito bons, a fotografia é muito exuberante, liga bem essa questão do lado negro, do lado bom da história, trazendo uma paleta de cores no momento avermelhada, trazendo uma paleta de cores no momento azulada, uns planos abertos assim com o pôr do sol, como se fosse um duelo de faroeste mesmo. Um ponto enriquecedor dessa história é a trilha sonora de John Williams. No Despertar da Força, a trilha sonora dele não foi muito boa, mas nesse filme ele traz a trilha sonora bem clássica dos filmes antigos, com a música tema para cada linha de personagem, para cada linha de trama representada na história. Uma trilha sonora muito boa, muito marcante, muito bem colocada. Mas eu achei o filme um pouco longo demais, eu acho que essa história poderia ser resumida, não precisava ser um filme de 2 horas e meia. Ele tem arcos de história que são tanto quanto cansativos, porém com a apresentação de personagens e aprofundamento desses bastante interessante. Com certeza é um filme que vale o seu ingresso, mas eu acho que fica bem de longe a se comparar ao Império Contra-Ataca de 1980, que na minha opinião é o melhor filme de guerra nas estrelas feito até hoje. É isso aí, galera, obrigado por assistir o vídeo. Querendo conversar comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal e que a força esteja com vocês.